Todo o reino guarda um segredo roubado. Alguns estão enterrados, outros ainda esperam. A chuva batia nas torres de pedra do castelo de Windsor como sussurros afiados. A rainha Elizabeth II estava de pé junto à janela, os olhos seguindo as nuvens pesadas no horizonte. Uma carta centenária, desgastada e amarelada, tremia em sua mão. Majestade, isso não é apenas história, é sua herança. Ou talvez sua traição. Essas foram as últimas palavras de um arquivista real moribundo. Um homem que afirmava ter encontrado um documento secreto menos capaz de redefinir a história da monarquia britânica. Falava do ano de 1567 e da misteriosa queda de Maria, rainha da Escócia. Um trono construído nas sombras. No sigilo dos arquivos reais, a rainha passou noite sem dormir. O documento, escondido sob camadas de correspondências reais censuradas, sugeria algo impensável. Que a abdicação de Maria Stuart havia sido forjada, que Elizabeth I havia orquestrado um golpe secreto, com a ajuda de lordes ocultos e agentes estrangeiros, que a atual coroa britânica nunca deveria ter pertencido apenas à Inglaterra. A rainha apertou o papel com mais força. Se isso for verdade, eu não sou a herdeira legítima. Meu reinado foi construído sobre uma mentira, o sussurro escocês. Do outro lado da fronteira, nas terras altas da Escócia, o nome Mairead Dunblane ecoava em antigos castelos. Ela não era apenas uma historiadora, era descendente direta da linhagem dos Stuart, uma linha de sangue que havia sido apagada dos livros de história e silenciada nos tribunais. Mahed esperava que a monarquia reconhecesse o que havia enterrado. Então, numa noite, ela recebeu uma carta do Palácio de Buckingham. Sua Majestade a convida para uma conversa privada, sem imprensa, sem registros, sem testemunhas. Ela sorriu com amargura. Então os fantasmas finalmente estão acordando. O encontro silencioso. Era uma noite chuvosa, quando Mairead chegou à residência real. Nenhuma bandeira foi hasteada, nenhum guarda no portão. Apenas um corredor silencioso, iluminado por velas, conduzindo-a ao coração do segredo mais bem guardado da história. Elizabeth estava sentada numa cadeira esculpida por artesãos da época de Henrique VIII. Seus dedos tremiam levemente ao fazer sinal para que Mahed se sentasse. Obrigada por vir, disse ela. Eu precisava, respondeu Mahed. Não é todo dia que uma mentira vive tanto. Não havia veneno em sua voz, apenas uma certeza serena. A rainha desviou o olhar. Você leu? Eu vivi olhos que carregam o reino. Elas se encararam, como se 2 séculos de silêncio tivessem se quebrado de repente. Por que agora? Perguntou Mahed, finalmente. Porque me resta pouco tempo, sussurrou Elizabeth. E o mundo está mudando. Mared levantou-se lentamente. Você quer meu silêncio, não é? Não, disse a rainha. Quero compreensão. E talvez perdão. Você não é quem precisa de perdão, respondeu Mahed, agora com a voz mais firme. É a coroa quem deve responder. A rainha assentiu. Havia uma lágrima que ela não deixou cair. Uma coroa dividida. Ao fim do encontro, o silêncio entre elas foi mais alto que qualquer palavra. Nenhum acordo foi assinado. Nenhuma foto foi tirada. Mas algo irreversível havia acontecido. 2 mulheres encararam a verdade. 2 linhagens colidiram à luz tênue da revelação. E a coroa rachou, mesmo que por um instante. Algumas verdades são sussurradas não na guerra, mas em salas onde a história não ousa entrar. A lareira do castelo de Balmoral crepitava suavemente enquanto a meia-noite se aproximava. A rainha Elizabeth estava sentada em silêncio, um chale de seda sobre os ombros. À sua frente, Maria Dunblane segurava uma xícara de chá intocada. Entre elas, jaziam séculos de silêncio, encharcados de sangue, traição e verdades enterradas. Não vim aqui para o chá, disse Mared calmamente. Eu sei, respondeu a rainha. Esta não era uma reunião diplomática. Não havia conselheiros reais, nem guardas, nem atas oficiais. Apenas 2 mulheres, uma que reinava e outra cujo sangue havia sido apagado do trono. A rainha, que nunca Sergipe curvou, Elizabeth, endairatuza na cadeira, com os olhos firmes. Lia as cartas, os selos, os testemunhos escondidos. Se são verdadeiros... São! Interrompeu Mared,
Não havia arrogância em seu tom, menos apenas tristeza. Tristeza por uma família afogada em silêncio. Por uma nação que esqueceu sua rainha. Sua grande ancestral abriu caminho com tinta e punhais, continuou Mared. Mas a minha viveu nas sombras, criando seus filhos no exílio, esperando por justiça que nunca chegou. A rainha baixou o olhar. E aqui estamos, mesmo assim, a Câmara do Silêncio. Em uma câmara oculta sob o castelo. Uma sala que não consta em nenhum mapa, menos as duas mulheres desceram uma escada estreita. Paredes forradas com armas antigas e retratos desbotados testemunharam seus passos. Elizabeth parou diante de um baú antigo. Com mãos trêmulas, destrancou-o. Dentro, um diário assinado por Maria, rainha dos escoceses. Uma fita manchada de sangue, uma carta de Elizabeth I, selada com cera preta. Porque a história nunca foi escrita para os inocentes, apenas para os vencedores. Mared tocou a fita. Isto pertencia a ela. Elizabeth assentiu. Foi tirado na noite em que foi presa. A questão da legitimidade, quando a aurora começou a colorir o céu, Mared a encarou. Você teme que eu tenha vindo pelo trono? Não é isso, perguntou Elizabeth. Silêncio. Não, respondeu Mared. Vim confrontar o que foi roubado. Perguntar se há espaço na história para a verdade. A respiração da rainha falhou. Estou morrendo, sussurrou. Mas não posso deixar para trás uma mentira. O pacto não escrito. Diante da janela, os charnecas de Balmoral se estendiam como um mar de segredos congelados. O que você quer de mim? Perguntou Elizabeth. Mared não hesitou. Reconhecimento. Não títulos, não riquezas. Apenas um sussurro nos registros, uma página virada, uma verdade que possa respirar. A rainha sentiu lentamente. Depois que eu me for, disse, que se saiba que a coroa foi emprestada. Um último intercâmbio antes de partir, Mared lançou mais um olhar ao diário. Vou devolvê-lo quando a história estiver pronta, disse. Ou quando a Escócia estiver, respondeu Elizabeth. Elas se olharam menos feridas, sábias, humanas. Então Mared desapareceu na névoa da madrugada. Quando as coroas pesam, as verdades se tornam o fardo mais pesado de todos. O sol da manhã iluminava as terras altas da Escócia, projetando longas sombras pelas janelas ornamentadas do castelo de Balmoral. Dentro, o ar estava carregado de tensão. O ato final de um drama muito oculto estava prestes a se desenrolar. A rainha Elizabeth estava sentada, com postura régia. Seu rosto uma máscara de compostura, mas seus olhos traíam um lampejo de incerteza. À sua frente. Mared Dunblane segurava um pequeno livro desgastado, o Diário de Mary, rainha dos escoceses. Você carrega o passado como uma ferida, disse Elizabeth suavemente. E você carrega o futuro, respondeu Mared. Uma trégua de silêncio. Por horas falaram, não como monarca desafiante, mas como duas mulheres ligadas pela cruel mão da história. Mared contou os capítulos esquecidos, menos as cartas apagadas, as alianças secretas, as traições que moldaram reinos. Elizabeth ouvia, às vezes assentindo, às vezes em silêncio, sobrecarregada pela gravidade do que havia negado por tanto tempo. A história é uma tapeçaria, disse Mared, mas alguns fios foram deliberadamente cortados, e algumas manchas foram cobertas com folha de ouro, respondeu Elizabeth. A revelação. Por fim, Mared abriu o diário em uma página escondida, menos uma confissão de Mary, escrita com uma caligrafia trêmula. Aos meus descendentes, não deixo um trono, mas uma verdade. Que o poder foi tomado por aqueles que o temiam. Lembrem-se de nós, não como traidores, mas como herdeiros legítimos. As mãos de Elizabeth tremiam. O ambiente pareceu mais frio. Isso muda tudo, sussurrou Elizabeth. Ou talvez não mude nada, disse Mared. O mundo ainda não está pronto. A promessa final. Elas se levantaram juntas, com o peso do século sobre os ombros. Não posso desfazer o passado, disse Elizabeth, mas prometo isto. Quando eu me for, a história será contada, e eu estarei aqui, jurou Mared, para garantir que ela seja ouvida. Elas apertaram as mãos. Um pacto silencioso forjado na verdade e no arrependimento. O fim de uma era. Enquanto Mared saía do castelo,
O vento levava sussurros pelo brejo. A coroa nunca foi apenas ouro e joias, murmurou. Foi as histórias que escolhemos contar. Atrás dela, Elizabeth observava pela janela, uma rainha ao mesmo tempo sobrecarregada e liberta. O sol se pôs sobre uma era de silêncio, e nasceu um novo capítulo.